Galera, é o seguinte, imagina ser um senso comum que em nível de especificações técnicas um PC pode facilmente ser superior a um PlayStation 5, e por isso não é de se surpreender que ele tem uma probabilidade muito maior de apresentar melhores resultados nos jogos. Mas convenhamos que essa é uma história que vem de muito antes dessa nova geração que estamos vivenciando, e diria que comparativamente com as outras eras, a atual apresenta um resultado vindo de um processo evolutivo bem satisfatório. Na época da sétima geração, onde começamos a ver de forma mais incisiva as comparações gráficas, temos exemplos claros de como quem tinha um PC possuía vantagem técnica sobre os portadores dos consoles. Isso porque, em função de todo o poderio de uma máquina, os games que eram lançados como multiplataforma conseguiam se destacar ali em inúmeros aspectos. Naquela época, por exemplo, a resolução em 1080p era o que mais se queria atingir nos computadores, e para isso era necessário uma máquina com bastante poder. Enquanto isso, os consoles estavam se esforçando ao máximo para entregar resultados em 720p, o que nem sempre acontecia, diga-se de passagem. O resultado, falando de uma forma bem simples, eram jogos com visuais mais embaçados nos videogames e gráficos mais nítidos nos PCs. Isso é claro mencionando apenas o aumento de resolução, sem destacar outros inúmeros recursos gráficos que a plataforma proporcionava, como melhor sombreamento, aplicação de um filtro anisotrópico mais competente para melhorar a visualização de detalhes e até um anti-serrilhamento de melhor qualidade. E isso era quase uma regra para todos os jogos multiplataforma. No PC sempre era melhor. Colocar um Skyrim para rodar ali depois de ter uma experiência em um PS3, por exemplo, fazia ele parecer como um jogo novo, não apenas pelos visuais melhorados, mas também por conta da taxa de quadros por segundo que era infinitamente superior. E vale destacar até outro caso bastante interessante, que foi o de The Witcher 2, que recebeu um port que eu diria que foi bastante competente para Xbox 360, quando na época a saga ainda era exclusiva do PC, mas ao colocar lado a lado a diferença é visível. A qualidade das texturas era superior, o número de detalhes era maior e a gente ainda tinha acesso a mais elementos gráficos, maior taxa de quadros por segundo e um aumento drástico na resolução, o que deixava o game muito à frente da versão para consoles. Só que esse cenário de tantas melhorias também foi se modificando com o passar do tempo, porque surgiu um crescimento e um interesse por parte do público dos consoles em ter mais atenção a recursos gráficos, o que fazia com que isso não fosse mais uma demanda apenas dos usuários de PC, e é aqui que o PS5 pode começar a se enquadrar, e eu tenho um exemplo magnífico pra gente conversar hoje. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então é hora de ver o PS5 batendo de frente com o PC. Logo quando o PS4 chegou, mesmo tendo vindo já acompanhado do fato de que seu hardware era limitado para o seu lançamento, uma coisa é fato, ele conseguiu mostrar o salto geracional com diversos jogos, e muitas vezes não necessariamente apenas com recursos visuais, mas também elementos de inteligência artificial e de física aplicada em materiais para dar uma representação melhor a eles. Um belo exemplo do ápice disso é o próprio The Last of Us Part 2 que a gente já comentou aqui. Só que a outra vertente desses avanços mostram que a diferença visual entre os PCs e os consoles começava a diminuir, mesmo que de maneira tímida. Jogos como The Witcher 3, por exemplo, podem provar isso com facilidade. Só que todos nós sabemos que os recursos visuais não eram a única vantagem dos PCs, e por isso os elementos exclusivos começaram a se tornar mais populares na plataforma. Por exemplo, tivemos o Trace FX, que foi uma técnica para renderizar o cabelo de Lara no reboot da saga Tomb Raider, e distinguiu bastante essa versão da versão de PS3 e Xbox 360, ganhando até um concorrente chamado de Nvidia Hellworks, que foi usado no próprio The Witcher 3. A grosso modo, a técnica tem o mesmo funcionamento da que nós citamos anteriormente, faz aparições exclusivas no PC. Já surgiu em Far Cry 4, The Witcher 3, Metro Exodus e a lista só aumenta. Além disso, na oitava era de videogames, a resolução que teve um novo padrão almejado de 4K nos PCs, nos consoles por outro lado foi aumentada apenas para 1080p. E o caso clássico da performance em 60 quadros por segundo continuou restrito apenas aos portadores do mouse e teclado na maior parte dos jogos. É claro que nesse meio tempo entre uma geração e outra, tivemos também os consoles aprimorados, que de fato trouxeram melhorias, mas no fim, além de terem pouco do seu potencial explorado, a tecnologia já estava defasada. O que acontece é que mesmo que se tenha muito poder bruto, se esse poder não for atual, ele não vai conseguir durar tempo suficiente de uma nova geração. Por isso tivemos finalmente o PS5 por parte da Sony, e aqui se iniciou uma estratégia bastante interessante da empresa que beneficiou diversos jogadores e a própria marca, óbvio. Alguns exclusivos
dela começaram a chegar nos computadores, e isso abre um mar de possibilidades. E é nesse mar de possibilidades que o PS5 começa a se destacar também. Presumo que não seja segredo para ninguém que a lista de jogos focados em uma nova geração ainda é bem pequena. A grande maioria está se apresentando no PS4, assim como também no PS5, e em paralelo, alguns grandes exclusivos da geração anterior da marca começaram a receber patches de aprimoramentos para poder rodar no novo console, assim como também chegaram para PC. E a partir daqui, as coisas começam a ficar mais interessantes, afinal estamos vendo jogos antigos sendo adaptados para um novo padrão de ambos os lados, tanto do lado dos PCs como também do lado dos consoles com o PlayStation 5. E eu poderia falar dos primeiros exclusivos que chegaram para PC e que receberam aprimoramentos para o PS5, como Horizon Zero Dawn, por exemplo, mas esse honestamente não se comporta muito bem nos hardwares de computadores por uma má otimização, o que tornaria esse vídeo injusto. O que eu quero mesmo é falar sobre ele. A primeira aparição de God of War no PS4 foi impressionante para dizer o mínimo. O jogo conseguia ser executado com incríveis elementos visuais e qualidade de textura em 30 quadros por segundo estáveis em pelo menos 99% do tempo e rodando em 1080p nativo de quebra. Talvez hoje possa não parecer muita coisa, mas para a época estávamos falando de um hardware que sempre foi dito como defasado desde o seu nascimento. O único problema é que a versão aprimorada do PS4 não conseguia executar o jogo tão bem como se esperava de acordo com a expectativa do público. Lá, ele tinha o modo resolução, que através do checkerboarding como técnica para poder reconstruir os pixels alcançava o 4K em 30 FPS e até funcionava bem, e o modo performance, que descia a resolução para 1080p na tentativa de atingir os 60 quadros por segundo, porém esse sem sucesso algum. Por isso, as duas versões do jogo que temos agora, sendo a de PS5 depois de um patch e a de PC que foi lançada recentemente, são tão impressionantes e a gente estava esperando bastante por elas, porque elas conseguem quebrar todas essas barreiras, sendo destaque inclusive para a versão de PC, que veio muito bem otimizada para poder fazer tudo isso, ao contrário do que nós vimos em Horizon Zero Dawn. Mas não consigo deixar de dar mérito também para a versão de PS5 diante dessas comparações que nós temos agora, de acordo com uma máquina de alto desempenho, é claro. E vai ficar claro o motivo. Antes de mais nada, precisamos considerar que em seu valor oficial o PS5 custa menos do que R$5.000, o que ainda é um preço alto, mas ao olharmos uma placa de vídeo mediana, vemos que só ela, desconsiderando todos os outros componentes de um computador, pode ter um preço próximo a isso. E para ser sincero, como já era de se esperar, de fato do lado do PC temos diversas possibilidades nos recursos visuais para serem configurados, o que obviamente cria um impacto no visual e não menos importante na performance de acordo com a máquina que você tiver em casa. Mas duas coisas chamam a atenção aqui. A primeira é o uso do DLSS. Essa é uma tecnologia da Nvidia que tem como princípio o uso de uma inteligência artificial para transformar a resolução nativa em algo maior. E a eficiência disso vai depender do grau que você escolher de acordo com a sua máquina ou a sua necessidade. Quanto mais eficaz você quiser que a técnica seja, maior vai ser a demanda que o jogo vai exigir do seu PC. E eu gosto de dar mérito para o DLSS nessa versão aqui, porque ele não apenas melhora a performance pelo fato de nativamente a resolução estar menor, como também graças à inteligência artificial, se você ativar o modo qualidade do recurso, ele pode apresentar resultados melhores do que o próprio 4K nativo do jogo, o que já nos leva para o nosso primeiro contraste entre o PC e o PS5, e vocês vão entender tudo. Sobre a versão de PS5, o que o patch faz é usar o modo performance do PS4 Pro, porém dessa vez mantendo os incríveis 60 quadros por segundo e usando o checkerboarding para poder atingir o 4K nesse processo, quebrando aquelas barreiras impostas pelo PS4 Pro. E bem, nesse comparativo vocês estão vendo as duas versões em seu potencial máximo sendo exibidas lado a lado, e como sempre as imagens falam por si só, mas tem muito pra gente comentar sobre. De início já vale dizer que a superioridade do PC se mantém aqui, como já era de se esperar. O que eu honestamente não esperava era que ela fosse se manter melhor por tão pouco, afinal a diferença não é gritante. Olhando as texturas lado a lado, dá pra perceber que o trabalho feito pela Santa Monica Studios de física aplicada nos materiais continua se apresentando muito bem nos consoles, a ponto de não mostrar diferenças em definição ou em número de detalhes quando comparamos com a versão de PC. É claro que pro lado do PC isso poderia ter sido resolvido individualmente em cada área, mas a ideia aqui é mostrar que o padrão exibido no console foi tão alto que não julgaram necessário fazer esse tipo de mudança para poder portar o jogo para os computadores. Do outro lado, podemos mencionar os reflexos, que no geral em ambas as versões a grande maioria é feita por
por cube maps pré-programados, o que quer dizer que nem sempre eles são os reflexos mais fidedignos. Mas isso não influencia muito, porque poucas são as superfícies que demandam reflexos aqui, o que não é um problema, apenas uma escolha artística do time de desenvolvimento. O interessante nesse caso é que em alguns locais bem específicos, e diria que raros também, usaram Screen Space Reflections para poder melhorar o efeito. A técnica também está presente no PS5, mas como já era de se esperar, no PC ela se apresenta num nível um pouco mais alto, mas a diferença continua não sendo gritante. O uso nesse tipo de local, inclusive, parece ter sido extremamente voltado para o foco artístico da ideia, e não necessariamente porque o ambiente demandava isso para poder representar uma visão realista. Sendo assim, mesmo que o PS5 tenha uma versão inferior do recurso, além dele pouco aparecer, a técnica supre a necessidade em ambas as plataformas. Agora, o que realmente tem uma diferença substancial é no uso das sombras, e a vantagem vai para o lado do PC. Quando o recurso está ativado na plataforma no seu máximo, elas aparecem com uma definição superior ali. Aparentemente, houve um aprimoramento na resolução do recurso, fazendo com que elas fiquem menos trêmulas. Só que isso não é tudo. Quando as encontramos nas suas configurações máximas, em algumas áreas o sombreamento consegue mudar toda a atmosfera. Aparentemente, o time responsável pelo porte trabalhou melhor como a incidência de luz pode afetar determinados locais, levando em consideração os objetos que estão presentes ali. E aqui sim eu diria que existe uma diferença discrepante. Não porque o efeito está necessariamente mais bonito, mas também porque ele consegue mudar a atmosfera do ambiente e com isso dá um tom diferenciado para o game naquele local. Mas também, observando os méritos da versão do console de nova geração, é bastante satisfatório ver que problemas que atormentavam The Last of Us Part 2 no PS5 não persistem aqui em God of War rodando no mesmo console. Quem assistiu o vídeo em que abordamos a vantagem do PS5 na performance sabe que lá o título da Naughty Dog teve problemas com efeitos como a névoa, por exemplo, que fazia a performance cair. O que felizmente não acontece aqui, o que é aliviador, porque a névoa é um elemento bem presente em God of War, e por isso o mérito. No PS5, mesmo rodando em 4K usando checkerboarding, os 60 quadros por segundo são surpreendentemente estáveis, sendo um feito superior ao de The Last of Us Part 2 inclusive, já que ele usa 1440p de resolução na plataforma de nova geração da Sony. Além disso, ter a performance rolando de forma exímia é importante aqui, porque mesmo que seja um game da saga que tem uma premissa mais cinematográfica, ainda estamos falando de God of War, um jogo que tem muito foco nos combates e dependente da responsividade dos comandos, o que é ligado de forma direta à performance. O único pequeno problema com os tipos de técnicas para poder processar a resolução aqui quando comparamos as versões é que o checkerboarding tem uma certa dificuldade em se manter estável e acaba apresentando quebra de pixels em cenas de movimento. E God of War tem uma câmera que eu diria que é no mínimo muito singular. Parece que tem alguém se mexendo e carregando a câmera sempre, mesmo quando você está parado. Então em detalhes como pelo, cabelo ou partículas, podemos encontrar esse defeito se olharmos minuciosamente a versão de PS5, mas não o veremos na versão de PC, porque o DLSS é uma técnica superior aplicada aqui nesse jogo. É claro que esses são meros detalhes, e é louvável ver que o PS5 consegue entregar uma qualidade absurdamente próxima à versão de PC em 4K a 60 quadros por segundo. E com tanto que foi dito até aqui, presumo que dê para entender como o PlayStation 5 conseguiu bater de frente com o PC usando God of War, não é mesmo? Primeiro a gente precisa lembrar da diferença de valores entre as duas plataformas. Depois, a gente lembra da diferença entre as duas versões, que além de serem mínimas, se concentram muito naquele padrão evolutivo que os consoles vêm tentando ter para poder se equiparar a PCs. Ou seja, as diferenças elas são cada vez menores. E aqui temos um bom exemplo de que esse processo teve um avanço extremamente significativo. Afinal, a experiência acaba sendo extremamente similar. Mas bem, me conta aí o que você espera do lançamento dos exclusivos da Sony para o PC. Eu tenho altas expectativas com relação a isso e acredito que seja uma tendência muito boa para o mercado. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixa aí no campo dos comentários, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.